Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta a celebração dos mártires brasileiros na época da colonização holandesa, Santo André, Santo Ambrósio e muitos companheiros que foram martirizados em nome da fé. Celebrar os mártires da igreja é celebrar a vida em Jesus Cristo, o Evangelho vivo. Pessoas que se assemelham a Jesus Cristo integralmente, foram capazes de entregar a vida totalmente em nome da fé, pelo reino de Deus. E nesse sentido, nós abrimos caminho, o peregrinar, a novena, em honra a Nossa Senhora Aparecida. Maria é esta figura que encarna a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O seio de Maria nos representa no sentido de que Jesus vem no meio da humanidade experimentar a nossa condição humana para que nós pudéssemos ou para que nós possamos ser elevados à condição divina um dia. Mas nós não podemos simplesmente olhar a imagem de Nossa Senhora simplesmente agora como a rainha dos céus, da terra, a rainha dos anjos e dos santos, mas justamente como aquela mulher forte, como aquela mulher que viveu a palavra de Deus na própria vida, na carne, experimentando tudo aquilo que o Senhor experimentaria. Em Maria se cumpre a promessa de Deus. Não algo abstrato, mas algo muito concreto. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, homem, Filho de Maria, que experimenta da nossa vida, das nossas fraquezas, das perseguições, exceto o pecado. Jesus Cristo se faz um de nós. E Maria representa a humanidade que acolhe a Jesus Cristo. O Evangelho de hoje também pode representar Maria. Nós vemos como o mestre da lei quis colocar Jesus em dificuldade e Jesus acabou expondo uma realidade não só da sua época, mas da nossa época hoje também. Porque não adianta sermos entendedores da palavra de Deus, talvez sabermos a Bíblia de cor e não sabermos quem é o nosso próximo. Foi a pergunta que aquele mestre da lei fez a Jesus durante aquela conversa. Quem é meu próximo? Maria nos ensina a proximidade, a relação com Deus, o acolhimento às pessoas necessitadas. Vamos lembrar que assim que Maria escuta o anúncio do anjo, logo ela se coloca a servir. Ela vai ao encontro de uma idosa, grávida, e se coloca a serviço. A dinâmica de quem está sempre em movimento, compreendendo que a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus nos desafia a sairmos dos nossos lugares. Claro, dizer um sim consciente e generoso a Deus, mas também conscientes das exigências de quem se coloca a serviço, de quem responde ao chamado de Deus. Nesse sentido, Maria é a maior samaritana com a humanidade, porque através do seu sim, Deus pode fazer a sua obra. O Redentor vem até nós para nos livrar do pecado e da morte. Maria, que na maturidade da sua fé, mas também na sua inocência juvenil, se entrega nas mãos de Deus. É isso que muitas vezes falta para nós. Hoje em dia, todos nós somos teólogos, somos doutores da lei, canonistas, somos biblistas, mas é importante considerar a pergunta de Jesus para que nós não deturpemos a palavra de Deus. Jesus indaga aquele mestre da lei: o que está escrito na lei?
Como lês? Essa pergunta é fundamental. Como você lê a palavra de Deus? Como você está interpretando a mensagem de Jesus Cristo, os ensinamentos da igreja? É a partir do seu olhar ou é a partir do conjunto daquilo que Jesus Cristo nos anuncia e daquilo que vem sendo construído ao longo de mais de 2000 anos? A proposta da nossa novena é refletir a Virgem Maria também num caminho sinodal. O Papa Francisco tem insistido na sinodalidade. É importante compreendermos isso. Sinodalidade não é um evento, é um movimento. É um movimento de participação, onde todos nós assumimos o nosso compromisso de batizados. O sínodo, sim, é um movimento, é um evento. Tem o dia de começar e o dia de encerrar, mas o espírito da sinodalidade, ele nunca acabou. Deus colocou Maria como participante no mistério da salvação, e assim a igreja vem participando do mistério de Cristo. Por isso, a necessidade de nos colocarmos nessa entrega, numa busca de uma compreensão madura da palavra de Deus e no nosso comprometimento com o Evangelho. São Paulo chama a atenção da comunidade dos Gálatas, porque estavam já caminhando para um anúncio diferente. Alguém chegou e pregou algo diferente daquilo que eles aprenderam de Jesus Cristo. E ele bate fortemente dizendo que aquele não é o Evangelho do Senhor. E ainda provoca a comunidade a refletir: vocês querem agradar a Deus ou aos homens? Porque o Evangelho que Paulo anunciou agrada a Deus e não aos homens. E nós muitas vezes estamos buscando mudar o caminho da igreja para nos agradar, não para refletir as necessidades do mundo hoje. Simplesmente temos igrejas particulares que chegam quase ao nível de um cisma, porque se não está em comunhão com aquilo que a igreja ensina, nós começamos a perceber movimentos de rebeldia. Não são esses os elementos, as dimensões que nós aprendemos da vida de Maria. Humilde, obediente, serviçal, se colocou à disposição na sua singeleza, acolhendo. Maria é aquela que acolhe. Então, Maria é uma imagem muito importante para compreendermos a necessidade da sinodalidade dentro daquilo que o Papa Francisco tem nos insistido muito. Não podemos ser uma igreja indiferente com as necessidades que nos cercam, com as pessoas mais necessitadas. Aprendemos isso da própria palavra de Deus. Isso é evangelho. É um projeto de vida em Jesus Cristo. E nós não podemos fazer com que toda essa tradição dos ensinamentos de Jesus, daquilo que foi construído na doutrina da igreja, seja comparado àquilo que nós criamos de ideologias no mundo aí fora. Nós estamos falando de evangelho, de vivência da palavra de Deus, de cristãos que compreendem o seu batismo e colocam em prática. Não podemos ser como aquele sacerdote do evangelho, aquele levita, que estavam todos em caminho, compreendiam a palavra de Deus e a lei, mas quando viram o necessitado, passaram adiante ou até mudaram a sua direção. Foram incapazes de parar, de serem solidários. E nesse sentido, Jesus Cristo insiste conosco no evangelho de hoje. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que foi atacado pelos assaltantes? Aquele mestre da lei não tinha como responder diferente, mesmo tendo que encarar que o próximo, quem agiu com proximidade e com misericórdia, foi aquele que não pertencia ao povo judaico, o samaritano. Então sejamos bons samaritanos, vamos ao encontro
daquelas pessoas que necessitam. Vamos fazer esse propósito durante esta novena, de não rezar somente pelas nossas necessidades particulares. Também, nós nos confiamos nas mãos de Nossa Senhora, mas vamos alargar um pouco o sentido da nossa oração. Quantas mães estão perdendo seus filhos para os vícios, para a violência da nossa sociedade? Quantas mães perdem os seus filhos pequeninos pelas enfermidades, pela falta de uma saúde pública de qualidade? Quantas crianças ficam sem as suas mães, ou que estão aí ao relento, sem uma estrutura de família? Pelo nosso próprio país tão dividido. Um país rico de tantas coisas, um país rico de povo, mas dividido nos seus interesses. Vamos colocar as intenções dessa nossa novena também pelas necessidades dos nossos próximos, lembrando que o nosso próximo nem sempre é aquele que nós conhecemos. Então, que nós possamos alcançar as graças que nós necessitamos para a nossa vida durante esta novena, que Nossa Senhora interceda a seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós, mas também por todos aqueles que sofrem, especialmente pela Igreja que vive esse espírito de sinodalidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, com a intercessão da Mãe Aparecida, apresentemos nossos pedidos a Deus Pai de bondade. Cheia de graça, intercedei por nós. Toda a igreja. Cheia de graça, intercedei por nós. Pela Santa Igreja de Deus, para que, unida ao Senhor, anuncie o Evangelho com zelo e ardor missionário, rezemos. Cheia de graça, intercedei por nós. Pelos que sofrem em meio à carência do necessário para sobreviver, doença, abandono e solidão, para que suas dores não os afastem do amor de Deus, cantemos. Cheia de graça, intercedei por nós. Para que esses dias de novena, em honra à Mãe e Padroeira, seja um caminho de reavivar nosso comprometimento à participação na vinha do Senhor, cantemos. Cheia de graça, intercedei por nós. Pelos novenários deste dia, a pastoral da liturgia de nossa comunidade e paróquia, a fim de cumprir com zelo e austeridade o anúncio da palavra em nossas celebrações e na família, cantemos. Cheia de graça, intercedei por nós. Por todos os enfermos, todos os desempregados, por todas aquelas pessoas que sofrem, pelas mães que perderam seus filhos, pelos órfãos, pelas viúvas, que Nossa Senhora interceda a Jesus Cristo por cada um deles, para que continuem perseverantes no exercício, na vivência da sua fé. Rezemos. Cheia de graça, intercedei